Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Miazo, editor do site da revista Carta Capital, e hoje trataremos sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro. 2 anos e meio depois daqueles atos, o país começa a ver a responsabilização de quem esteve por trás dos bolsonaristas que depredaram as sedes dos três poderes. A ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado está na etapa de alegações finais no Supremo Tribunal Federal. É provável que a Corte julgue ainda neste ano o núcleo crucial da trama, do qual faz parte Jair Bolsonaro. O que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 é a expressão mais evidente de um movimento formado e turbinado sob o governo Bolsonaro. E há uma pessoa que recebeu uma enorme tarefa ainda naquela tarde de janeiro de 2023, o então secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, ele que se tornou interventor federal na segurança do DF, escolhido pelo presidente Lula. Agora, Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, lança o livro O 8 de Janeiro que o Brasil não viu, pela editora Intrínseca, com os bastidores daqueles tensos 23 dias. Ricardo Capelli, seja muito bem-vindo à Carta Capital, tudo bem? Olá, Leonardo, um prazer poder conversar com vocês, com toda a audiência da Carta Capital, esse veículo tão importante para o Brasil. Muito obrigado, Capelli. Começamos com uma pergunta geral sobre essa produção. De onde veio a decisão de escrever um livro contando sobre aquelas 3 semanas? Olha, eu me senti no dever de deixar registrado para a história do Brasil todos os detalhes de tudo aquilo que aconteceu no dia 8, no dia 9, naquela primeira semana principalmente, que foi uma semana muito difícil, muito delicada, e também durante os 23 dias da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Então é um livro, um depoimento que eu faço ao longo de todo o livro, registrando fatos e também procurando explicar, contextualizar as decisões que eu tomei como interventor. E esse livro, Capelli, começa com os prenúncios do 8 de janeiro, sinais de que aqueles ataques poderiam acontecer. Isso passa, por exemplo, pelo acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. No fim deste mês de julho, aliás, o Supremo julgará a antiga cúpula da Polícia Militar do DF por omissão no 8 de janeiro. Hoje, com o devido distanciamento histórico, como o senhor olha para aquele período anterior ao 8 de janeiro? Há muito que poderia ter sido feito de modo diferente para evitar aquele resultado, Capelli? Com certeza, veja, o dia 8, eu sempre digo, ele não começa no dia 8. O dia 8 ele é o ápice de um movimento que ele foi sendo construído ao longo dos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, quando ele sistematicamente atacava as instituições, buscando erodir a confiança da população nas instituições democráticas. Esse movimento ele ganha um novo patamar logo após o segundo turno das eleições, que consagra a vitória do presidente Lula, quando no dia seguinte ao segundo turno, eles montam acampamentos claramente golpistas em frente aos quartéis generais do Exército por todo o Brasil, né, em vários locais do Brasil. Não há precedente na história do Brasil de acampamento golpista, acampamento defendendo claramente um golpe institucional montado em frente aos quartéis generais do Exército e que permaneceram ali durante um longo tempo. Então, veja, o acampamento, quando eles montam o acampamento, isso muda de patamar e a coisa vai escalando. Passa pelo dia da diplomação do presidente Lula, dia 12 de dezembro, aqui no Distrito Federal. Passa também pelo dia 24 de dezembro, quando eles tentam explodir um carro-bomba aqui, perto do aeroporto de Brasília. Enfim, então é uma escalada, né? E vai culminar no dia 8, né? O acampamento ele tem sempre um papel central,
porque tanto o dia 12 de dezembro quanto o dia 24, eles começam e acabam no acampamento. Eles estão no acampamento, eles saem, praticam atos criminosos e voltam para dentro do acampamento. Como foi também no dia 8, que eles saem do acampamento, depredam a sede dos três poderes, agridem policiais militares e depois voltam para o acampamento em frente aos quartéis generais do Exército. Isso não é um fato qualquer, porque se qualquer pessoa que está nos assistindo agora quiser tentar montar uma barraquinha em frente a um quartel-general do Exército, ela não dura 5 minutos. Ela será retirada, porque ali é área de segurança nacional. Então, o que aconteceu no dia 8 é muito grave e, claro, ele é o ápice de um movimento construído pelo ex-presidente durante os 4 anos de mandato dele. Lembrando que havia também, naquela reta final de 2022, aquele movimento de bloqueio de estradas também no Brasil por parte dos bolsonaristas. No dia 7, eles bloqueiam, no sábado anterior ao dia 8, eles bloqueiam a saída da sede da Vibra, que é a antiga BR em São José dos Campos, tentando causar desabastecimento no estado de São Paulo e, com isso, criar um clima de caos, né? Então, teve todo esse movimento que precedeu o dia 8, inclusive o ataque à sede da Vibra, tentando causar desabastecimento no país. E acho que esse gancho dialoga muito bem com outro momento do seu livro, Capelli, que trata de como a extrema-direita modulou o discurso sobre o 8 de janeiro ao longo do tempo de acordo com os seus interesses mais imediatos. Vamos nos lembrar aqui de que a primeira reação de muitos bolsonaristas foi taxar os responsáveis pelo 8 de janeiro de infiltrados da esquerda. O tempo passou e aí, para tentar livrar algumas figuras mais graúdas, veio a alegação de que eram senhorinhas com bíblias na mão. Mais recentemente, Bolsonaro se referiu aos integrantes do acampamento como malucos durante o seu interrogatório no Supremo Tribunal Federal. E uma das suas propostas, em um dos capítulos do livro, é desmontar esse discurso de que os envolvidos no 8 de janeiro eram, abre aspas, cidadãos de bem e pacíficos, fecham aspas. Como o senhor tem visto essa tentativa de redesenhar o papel dessa turba de acordo com os interesses de quem estava por trás do 8 de janeiro? Olha, essa é uma afirmação que não fica de pé. E eu não falo por mim, eu apenas reproduzo os relatos que eu ouvi dos policiais militares do Distrito Federal. Tinha muita gente ali levada pela onda, sem saber direito o que estava fazendo? Tinha, mas no meio deles, vou repetir, são relatos da polícia, dos policiais militares do Distrito Federal. Eles falaram para mim, interventor, no meio dos manifestantes existiam homens treinados, homens com equipamentos, com conhecimento de táticas de combate, com domínio do campo, agindo de forma coordenada como uma equipe em batalha. Então, isso é relato dos policiais militares. Vamos lembrar, se fala pouco nisso, nós tivemos 44 policiais militares feridos tentando defender os prédios dos poderes da República no dia 8. Então, não foi um passeio no parque, não foi só um bando de... Tinha gente ali que estava meio fora da realidade? Tinha. Mas, no meio deles, tinha gente profissional. Os policiais militares falaram para mim, interventor, nós temos aqui o costume de conter manifestações de 10 mil pessoas, de 30 mil, de 50, de 100 mil pessoas. Aquela manifestação tinha 4 ou 5 mil pessoas. A questão é que não era uma manifestação comum. Existiam profissionais infiltrados no meio dela. E aí, Capelli, vem, em dado momento daquela tarde de domingo, a notícia de que o governo Lula interviria na segurança do DF e que caberia ao senhor liderar essa tarefa. Aquelas primeiras horas, eu me lembro bem, foram de tensão com o exército, inclusive para desmontar o acampamento e o que você chama de estranho sumiço dos ônibus. Queria que o senhor contasse aos nossos espectadores como foram aqueles primeiros momentos e qual o seu resumo sobre
o trabalho de interventor naquelas 3 semanas? Veja, foram dias muito difíceis, né? Porque você tinha uma situação de polarização no Brasil, tinha uma parcela questionando o resultado das urnas, você tinha uma organização criminosa, um acampamento golpista montado, uma cidadela. Lá tinha banheiro químico, tinha refeitório, tinha central para fazer vídeos, você tinha geradores. Então, você tinha uma cidadela montada. E você tinha, naquele momento, quer dizer, uma certa atitude de proteção de homens das Forças Armadas, que não nos deixaram, por exemplo, entrar e efetuar as prisões na noite do dia 8. Nós tivemos que efetuar as prisões e desmontar o acampamento apenas na manhã seguinte, no dia 9. Então, foi um momento muito difícil, muito tenso, e eu tenho a convicção de que eles tentaram ali, a tentativa era de criar uma desestabilização, um conflito entre as polícias e as Forças Armadas, uma desestabilização das polícias militares pelo Brasil para criar um clima de caos. Eu acredito que eles esperavam que aquele movimento deles poderia ser o estopim de um levante popular que a vida mostrou que não tinha qualquer cabimento. Então foram dias muito difíceis e que a nossa missão, eu sempre digo, era estabilizar as forças de segurança, acabar com os acampamentos e tudo isso da forma mais tranquila possível. Então, o tempo inteiro, a gente utilizava o binômio de firmeza para fazer o que tinha que ser feito, mas equilíbrio, porque a nossa missão não era ampliar a instabilidade, mas sim baixar a temperatura. Então, dias difíceis, mas que nós conseguimos cumprir a missão que recebemos do presidente Lula com êxito. E agora, Capelli, a ação penal contra os principais responsáveis pela tentativa de golpe em 2022 está na fase de alegações finais no Supremo. É o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como líder daquela associação criminosa e de militares de alta patente. A minha pergunta é, do ponto de vista institucional, o senhor avalia que o Brasil avançou o suficiente para garantir que novos episódios como aqueles do 8 de janeiro não voltem a acontecer? Olha, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele é histórico. Por quê? Porque a história do Brasil, ela é recheada de golpes ou de tentativas de golpe. Só que jamais na história do Brasil uma conspiração golpista envolvendo civis e militares sentou no banco dos réus. Então, o que o STF está fazendo é virar uma página na história do Brasil, deixando claro que quem conspirar contra a democracia brasileira vai ter que acertar as suas contas com a justiça. Então, eu estou muito confiante na decisão do Supremo Tribunal Federal, confiando que quem tentou golpear a democracia vai responder pelos seus atos. Pois é, lembrando mais uma vez, Ricardo Capelli lança pela editora Intrínseca o livro O 8 de Janeiro, que o Brasil não viu. E a partir daqui, Capelli, gostaria de trazer alguns temas que têm maior ou menor relação com o seu trabalho naqueles dias. Por exemplo, em outubro do ano passado, o PSB, o seu partido, lançou a sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal. Até aqui as pesquisas apontam a vice-governadora Celina Leão em primeiro lugar. Pergunto ao senhor, o martelo está batido em relação à sua candidatura e o senhor vê de fato possibilidade de desbancar o grupo do governador Ibanez Rocha? Veja, eu me sinto muito honrado com a confiança e a indicação que eu recebi do meu partido para ser pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Claro que essa não é uma tarefa de um homem só e nem de um partido só. A gente tem conversado bastante com todo o campo democrático, com todo o campo progressista,
a construção de uma ampla frente capaz de derrotar o governo Ibanez Celina Leão e recolocar o campo democrático progressista no comando da capital federal. A eleição, veja, Leonardo, está muito longe ainda, né? Essa é uma agenda para o ano que vem. Eu, no momento, continuo trabalhando aqui normalmente na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência que é ligada ao vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A BDI é ligada ao MIDIC. A gente trabalha todo dia aqui no desenvolvimento, na elaboração, no fortalecimento da política industrial, que vem dando resultados muito importantes para o Brasil. Mas, claro, em paralelo, a gente também vai cuidando das questões políticas e do ano que vem. Eu estou muito confiante que no ano que vem, no horário, na hora certa, a gente vai construir aqui no Distrito Federal uma chapa muito competitiva para disputar as eleições. Pesquisa é fotografia, é retrato. Então ela não quer dizer muita coisa. Então estou muito confiante de que a gente está no rumo certo. Daqui a pouquinho eu quero perguntar ao senhor sobre o trabalho na ABDI, mas queria aproveitar a sua leitura para ajudar a refletir sobre 2026, Capelli, porque a tendência é que o Supremo aplique uma pena pesada contra Bolsonaro. Ele já está inelegível por 2 condenações na Justiça Eleitoral, mas a extrema-direita segue bastante competitiva e todas as principais pesquisas que, claro, fazendo essa ponderação que o senhor apresentou há pouco, indicam um cenário delicado para o presidente Lula em uma possível campanha à reeleição. Nos últimos dias, o senhor disse em uma rede social que, abre aspas, chega de conciliação. Pergunto ao senhor por onde passa o caminho para reverter esse quadro negativo para o presidente e para que ele chegue ao ano eleitoral como um candidato realmente capaz e, em certa medida, favorito a vencer a eleição. Olha, eu não vejo, Leonardo, quadro negativo. Veja, a economia, diziam que a economia ia crescer 2% em 2023. O PIB cresceu 2,9%. Diziam que o PIB ia crescer no ano passado 1,5%, cresceu 3,4%. E o PIB desse ano, pode anotar aí, vai se aproximar ou ultrapassar o crescimento de 3%. A gente está com o menor desemprego da história, 6,2%. A inflação está cedendo. Então, onde é que está a crise? Agora, veja, há um setor no Brasil que defende ajuste fiscal, mas quer fazer o ajuste em cima dos mais pobres. O que o presidente Lula está querendo fazer é taxar os super ricos, é taxar os bilionários, é taxar as bets, é taxar os bancos. Agora, tem um setor no Brasil que quer o quê? Quer cortar do salário mínimo, quer cortar o BPC, quer cortar da saúde, quer cortar da educação. E ele está resistindo à tentativa do presidente Lula de fazer justiça tributária, justiça social. E esse setor já percebeu que o presidente Lula vai ser reeleito. E por isso eles tentam, de todas as formas, criar constrangimentos ao governo. Então, eu estou muito confiante. O governo está no rumo certo. O governo enviou para o Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e quer cobrar mais de quem ganha mais de R$1 milhão. Então, são medidas de justiça tributária e justiça social. Agora, tem uma parcela que sabe que, com a economia andando bem, com essas medidas aprovadas, o presidente Lula vai ser reeleito com facilidade. Então, eles tentam criar dificuldades no Congresso Nacional, criar constrangimentos. Mas, veja, eu não tenho dúvida de que o governo está no rumo certo e não tenho dúvida alguma da reeleição do presidente Lula. Eu aproveito, Capelli, essa menção do senhor ao Congresso Nacional, porque temos acompanhado nos últimos dias essa polêmica em torno do decreto sobre o reajuste do IOF, que é uma atribuição do presidente da República. O Congresso Nacional derrubou esse decreto e o governo acionou o Supremo para tentar restabelecer a sua decisão original. De toda forma, o governo tem reforçado essa busca que o senhor citou pela marca da justiça social, da justiça tributária.
Como o senhor tem visto esse novo foco de embate, de certa forma, entre poderes a partir da decisão do Congresso no caso do IOF? Olha, eu acho que é próprio da democracia. Eu acho que os parlamentares, os atores políticos, graças a Deus, numa democracia, podem se manifestar livremente, exercer seus mandatos, tornar públicas as suas opiniões. Agora, cabe ao campo do governo também defender as suas opiniões. Eu acho que é isso que o presidente Lula tem feito. Quando eu digo chega de conciliação, é que chega em alguns momentos, Leonardo, que não tem mais possibilidade de conciliação. Veja, o presidente Lula quer isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Tem gente que não quer. O presidente Lula quer cobrar para compensar essa isenção de quem ganha mais de R$1 milhão por ano. Tem gente que acha que é normal quem ganha R$1 milhão por ano não pagar imposto. Tem gente que quer cortar o salário mínimo. O presidente Lula não aceita isso. Então, você chega em determinados momentos que é preciso fazer a disputa no meio do povo, disputa na base do povo, dialogar com o povo. E é isso que eu tenho defendido. Não adianta querer fazer acordos por cima com gente que defende interesses que não são os interesses da maioria do povo. É preciso dialogar com o povo e mostrar aquilo que está acontecendo. Quando o senhor diz chega de conciliação, isso pode se aplicar também a partidos que hoje, por exemplo, fazem parte da esplanada dos ministérios, mas que não entregam nenhum tipo de fidelidade ao governo em votações importantes, como, por exemplo, no caso do decreto do IOF? Olha, chega de conciliação chega de perder tempo com quem, às vezes, parece estar com o governo, mas conspira o tempo inteiro contra o governo. Então, eu acho que a gente tem que gastar tempo agora conversando com o povo. É o povo que decide os rumos do país, é o povo que vai decidir as eleições do ano que vem. Então, nós temos que debater com o povo o que é fazer justiça tributária, o que é fazer justiça social, econômica no Brasil. Não é possível, gente. Tem gente que não quer que os bilionários paguem imposto. Isso não é aceitável. O presidente Lula está propondo que as bets paguem mais imposto. As bets são as apostas eletrônicas, gente, que estão destruindo famílias no Brasil. Tem gente, muita gente, viciada em aposta eletrônica, gastando o que não tem, destruindo a sua vida e a da sua família. Por que as bets não podem pagar mais impostos? Por que os bancos no Brasil lucram mais de 1 bilhão todo mês, gente? O que é isso? Então, quem não concorda com isso não vai mudar de posição. Então, eu defendo que a gente faça essa disputa no povo, que é quem decide os rumos do Brasil. O senhor entende, então, que, olhando para 2026, essa defesa da justiça tributária, da justiça social, pode ser a principal marca do governo Lula, já que há uma crítica até aqui de que o governo não conseguiu construir uma identidade para o terceiro mandato do presidente Lula, Capelli? Olha, acho que tem muitas marcas importantes já, né? Acho que a retomada da política industrial, a nova indústria Brasil, com resultados extraordinários para a indústria, por exemplo, uma política que é liderada pelo vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, acho que já é uma marca importante. A gente tem o pé de meia, que é uma medida fundamental para combater a evasão, fazer o patamar educacional do Brasil avançar. Então, acho que tem muitas medidas, mas, com certeza, a bandeira da justiça tributária, da justiça social, de quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, eu acho que é uma bandeira fundamental. Por quê? Porque a oposição ela fica tentando dizer que o governo gasta muito. Eu quero que eles digam, gasta muito aonde? Com o salário mínimo, vocês querem cortar? Gasta muito aonde? Com a saúde, vocês querem cortar? Gasta muito aonde? Com o BPC? Vocês querem cortar dinheiros de idosos e de deficientes? É isso que vocês querem? Agora, o Brasil, Leonardo, a gente gasta quase 700 bilhões de reais com benefícios fiscais para grandes empresas. Por que eles não querem cortar isso para trazer o equilíbrio fiscal? Tem que cortar isso. Esse ano, em função desses juros inaceitáveis, absurdos,
Nós vamos pagar mais de R$ 1 trilhão de serviço da dívida, gente. Isso é um escândalo. E querem cortar do Bolsa Família, do salário mínimo. Equilíbrio fiscal todo mundo defende. A questão é quem paga a conta do equilíbrio fiscal. Tem uns que acham que é os pobres que têm que pagar. E nós achamos que são os mais ricos que têm que pagar essa conta. Os mais ricos que não pagam imposto. O senhor mencionou as taxas de juros e acho importante citar isso porque o senhor está prestes a completar 1 ano e meio à frente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e nesse período tem sido um dos principais críticos à condução da política monetária pelo Banco Central, lembrando aos nossos espectadores que a taxa básica de juros está em 15% ao ano, o Brasil tem a segunda maior taxa real de juros no mundo. Como tem sido, Capelli, o impacto na indústria desse prolongado movimento do Banco Central de manter a Selic em níveis tão altos e de que forma isso tem prejudicado o programa do governo Lula para a indústria, por exemplo, por meio do Nova Indústria Brasil que o senhor mencionou há pouco? Olha, a força da indústria brasileira é tão grande que, apesar dessa âncora no pé, ela continua crescendo. O crescimento do Brasil no ano passado, a economia no ano passado, o PIB, cresceu 3,4%. A indústria cresceu 3,8%. Então, ano passado, se em 2023 e se nesse ano o que vai puxar a economia é o agro, o setor extrativo mineral, o que puxou a economia no ano passado foi a indústria. A indústria é muito forte e está crescendo, apesar dessa taxa de juros absurda. Agora, é claro que essa taxa de juros ela prejudica. Por quê? Porque a indústria ela é intensiva de capital. Você tem que fazer grandes investimentos. E não é todo setor que consegue fazer grandes investimentos com recursos próprios. Para fazer grandes investimentos, muitas vezes, você tem que recorrer a financiamentos. Só que com essa taxa de juros escandalosa, esses financiamentos não conseguem ser pagos. Nós estamos falando, Leonardo, de uma taxa de juros que pode chegar, como a inflação está caindo, a mais de 10% de taxa de juros real, gente. Isso é um escândalo no Brasil. Isso é um escândalo no mundo. Então, é claro que isso prejudica a indústria. Por quê? Porque o industrial também, o empreendedor, ele faz conta. Se ele botar o dinheiro numa aplicação hoje no mercado financeiro, isso vai render quanto? 16, 17, 18? Quer dizer, quando a taxa de retorno do capital especulativo é maior que a taxa de retorno do capital produtivo, é claro que o capital se desloca da produção para a especulação. Então, veja, é claro que isso, os juros, afeta a indústria, mas, apesar disso, a indústria está crescendo. Por quê? Porque sob a liderança do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, voltamos a ter política industrial no Brasil. Tem a Nova Indústria Brasil, mais de 600 bilhões de crédito para a indústria brasileira. A gente tem agora a letra de crédito para o desenvolvimento, LCD. A gente tem o programa Mover, Mobilidade Verde, incentivo para o setor automotivo, fazer a transição energética e aumentar a segurança dos nossos veículos automotores. A gente tem a depreciação acelerada, que está permitindo agora renovar o Parque Fabril, batendo isso dos impostos devidos. Então, veja, tem muita política industrial que está empurrando a indústria. E ela está indo, apesar dessa âncora monetária escandalosa, que é a taxa Selic, arbitrada pelo Banco Central. Capelli, eu gostaria de encerrar nossa entrevista com uma pergunta sobre 2026. O senhor é correligionário do vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor defende para 2026 a repetição da chapa Lula-Alckmin ou seria bem-vinda uma mudança nessa configuração? Olha, eu acho que para o bem do Brasil e para o bem da nossa chapa, não há nome melhor que o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Alckmin não só é um vice absolutamente leal ao presidente Lula, como ele é um vice que não fica de vice decorativo. O ministro, o vice-presidente, eu tenho o prazer, a honra de trabalhar ao lado dele, ele põe a mão na massa todo dia para desenvolver a indústria, o comércio e os serviços. Então é um vice leal, correto, que conversa com setores amplos da sociedade, do empresariado, e que mete a mão na massa, trabalha pelo Brasil todo dia. Então, eu creio que não há nome melhor
para compor a chapa com o presidente Lula do que o nosso atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Ricardo Capelli, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, autor do novo livro O 8 de Janeiro que o Brasil não viu, lançado pela editora Intrínseca. Muito obrigado por aceitar o convite de Carta Capital. Foi um prazer conversar com o senhor e até a próxima. Prazer foi meu, Leonardo, e espero que todos gostem do livro. Eu estou contando lá muitas passagens, muitos relatos, muitos fatos que ainda não vieram a público, fazem parte da história do Brasil e eu espero que todos gostem muito do livro. Um grande abraço. E se você gostou desta entrevista, não se esqueça, claro, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital aqui no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.